Olá, pessoal, muito bem-vindos de volta ao canal AG. Como todo mundo sabe, o assunto do momento é a revisão da vida toda. Até porque muitos aposentados aí estão aguardando isso há muitos anos, né? E tem sido uma reviravolta monstruosa o que tem acontecido. Uma vergonha, para não se dizer, para não dizer em outras palavras. Tem sido uma vergonha o que tem sido feito no Supremo Tribunal Federal com a revisão da vida toda. Enfim, eu vou trazer uma matéria aqui do Dr. Rômulo Saraiva, que é colunista da Folha de São Paulo, que foi muito corajoso em trazer essa matéria. Ele toca na ferida, vocês vão prestar atenção nisso. E não só ele, como o Medeiros tem sido o portador da voz dos aposentados aí nessa revisão da vida toda. E nós vamos ter vitória, se Deus quiser, né? Tem canais aí que dizem, um dia diz que não tem mais jeito, outro dia já estão falando que deu uma reviravolta, cada um fala uma coisa. A gente aqui mantém firme e forte. Vamos vencer porque é nosso direito, tá certo? Dia 1º de maio, nós contamos com a presença de todos vocês em frente ao MASP, aqui em São Paulo, para uma manifestação pacífica junto com o Medeiros, que vai estar lá, e centenas ou milhares de aposentados, se Deus quiser. Eu espero que tenham milhares de aposentados, né? Para a gente mostrar a força que a gente tem. Então, contamos com vocês 1º de maio, em frente ao MASP, às 10 da manhã. Eu vou estar lá, minha esposa também, e o Medeiros vai estar lá comigo. E eu tenho certeza que vocês vão estar lá também. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Vamos à matéria? Seguinte, pessoal. STF usa dados falsos para negar revisão. Desde que o tema chegou à corte, os valores não param de crescer. Coisa esquisita, né? A AGU mostrou um valor, o INSS falou outro, depois veio o Toffoli falou outro, cada um fala um valor. E aí o negócio destrimbelou para baixo, para cima. Vamos à matéria, né? Então tá aí para vocês verem a matéria, doutor Rômulo Saraiva, isso aqui, né? Advogado especialista em Previdência Social, é professor, autor do livro Fraudes nos Fundos de Pensão e mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo. Tá aí. Esse é Rômulo Saraiva. Eu tiro meu chapéu para esse advogado, porque ele é, além de ser um bom advogado, é um bom jornalista e é um, como diz lá no Nordeste, é um homem dos roxos, né? Dos bagos roxos. Vamos lá, então. Em casos de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal, faz tempo que o argumento jurídico vem perdendo espaço para o argumento econômico. Se a União esteve no banco dos réus, aí é que a sensibilidade dos juízes aumenta. Historicamente, há certa melindre do judiciário em condenar o próprio governo em questões de grande monta. Sabendo isso, não é por outra razão que o advogado-geral da União tem caprichado em explorar o aspecto econômico de certos processos. Na revisão da vida toda não foi diferente. O que chamou a atenção recentemente foi o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é um homem de coragem também, ter dito com todas as letras que as cifras bilionárias não passaram de um chutômetro. Em outras palavras, virou um vale-tudo a utilização do viés econômico como argumento nos tribunais superiores, sem que necessariamente sejam verdadeiros os números apresentados pelo próprio governo. Em entrevista à Folha, Lupe classificou como chutômetro os 480 bilhões de gastos previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional com a revisão da vida toda, caso a correção tivesse sido validada pelo STF. Desde que o tema chegou ao Supremo, os números não param de crescer. Em apenas 4 anos, passou de 46 bilhões para 540 bilhões. Olha que absurdo. Aí está o nosso Carlos Lupe, merece meu respeito. Teve muita coragem em se colocar contra o governo.
Tendo sido fornecidos oficialmente ou extraoficialmente, os números entranharam no cérebro dos ministros do STF, como uma espécie de mantra, usados toda vez que precisavam justificar que a revisão previdenciária iria colocar em risco a sustentabilidade da Previdência Social brasileira. Em 2020, o impacto foi precificado em 46,4 bilhões pelo INSS. Elaborado por equipes interdisciplinares com assinatura da Coordenação Geral de Estatística Demográfica e Atuária da Previdência Social, as 2 páginas da nota técnica SEI número 4921, como está aqui, ME, não traziam muitos detalhes de como se chegou àquele valor. Naquela primeira amostragem, o INSS foi deveras sucinto ao explicar como chegou às contas. São praticamente 4 parágrafos sem detalhar os parâmetros ou métodos, as características dos dados coletados, a sua discriminação analítica. Apenas foram inseridos os dados consolidados sem dar muitas explicações. Ao proceder dessa forma, contabilizou situações que não deveriam compor o cálculo, principalmente quando o INSS diz que usou todos os benefícios concedidos após 1999, sem descontar os que estavam caducos, com mais de 10 anos, ou seja, estava na decadência, e os benefícios cessados, suspensos ou com limitação do teto. Apesar de Carlos Lupe ter dito que a Previdência Social não tinha base para fazer o cálculo, ela o fez por meio de nota técnica SEI, número 4921-ME. Em 2022, um pouco antes do STF marcar o julgamento do caso, foi a vez do então presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestar. Ele foi informado publicamente que o valor de 360 bilhões, olha que absurdo, quanta mentira, hein, gente? Seria um novo impacto e caso o judiciário aceitasse a revisão, estaria quebrando o Brasil. Mas que barbaridade! Se aceitar, vai quebrar o Brasil? Não foi apresentado números, elementos técnicos para sustentar tamanha elevação, apenas o prestígio do chefe da nação em explorar esses números. Em 2023, o governo preparou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com estimativa de que a revisão causaria um impacto nos cofres públicos na ordem de 480 bilhões. Ó, já passou de 46 para 360 para 480 bilhões. Mas sem a descrição dos gastos ou de como chegaram a esse número. Em 2024, após ter sido divulgado o julgamento negativo da revisão da vida toda, o ministro Dias Toffoli, durante a sessão no STF, disse que entrou em contato com Jorge Messias, advogado-geral da União, para sugerir que o INSS abra mão de cobrar os 54 bilhões de aposentados que entraram com a ação. Este valor corresponderia a 10% do total, ou seja, o novo valor estimado precificava a revisão da vida toda em 540 bilhões. Vai, barbaridade, hein, tchê? Ô, meu Deus do céu. Gente, toma vergonha na cara, né? A gente sabe que não dá nem 4 bi em 10 anos para poder pagar. Quem tem direito, quem já entrou com a ação, e quem não entrou não pode mais, a gente está na decadência. Em curto espaço de tempo, os valores cresceram vertiginosamente. Carlos Lupe está certo quando menciona o chutômetro como critério para definir o impacto econômico. A curiosidade é que esses valores elevados e dissociados da realidade foram usados pelo ministro do STF para justificar seus votos de que a revisão previdenciária ameaçava a sustentabilidade da Previdência Social. Em outras palavras, usaram dados mentirosos para negar o direito de milhares de pessoas.
Não se sabe se os ministros do STF se fizeram de ingênuos ou acatam números mirabolantes para o embasamento de seus votos, já que a nova maioria está contrária à tese. Mas quando um ministro de Estado faz uma declaração chamando a atenção para a falibilidade dos números, causa perplexidade ver como, em casos de grande repercussão, são desprezados a seriedade e a honestidade que deveriam estar presentes num julgamento de tal importância social, inclusive no tocante à precisão dos números. A mensagem que fica é que, no próximo julgamento, essa guerra sobre o impacto econômico, real ou não, terá prevalecido sobre os demais aspectos do conflito. Parece, portanto, que a exatidão dos números levados ao STF não tem tanta importância assim, principalmente se é conveniente usar contas fantasiosas para impressionar a opinião pública e incomodar o posicionamento contrário de alguns ministros. Pois bem, essa é a posição do nosso querido advogado Rômulo Saraiva, que é mestre em Previdência Social, mestre em Direito Previdenciário. Então, não é um qualquer falando de Previdência, tá certo, gente? É um mestre falando com toda a sua sensatez, gabarito, não acho nem parar para dizer mais o quê, né? Contra as várias mentiras aí proferidas por ex-presidentes, por atuais presidentes e desmentidos pelo atual ministro de Estado da Previdência Social, que chamou de chutômetro. Então, gente, pelo amor de Deus, levanta na cadeira, tira a bunda daí, dia 1º de maio, MASP, Avenida Paulista, contamos com vocês. Não deixem de ir. Nós precisamos mostrar ao povo e aos governantes que 39 milhões de aposentados fazem 70 milhões de votos tranquilamente, tá certo? Então, você aí, que está me ouvindo aqui, saia da cadeira, vá para a Paulista, 1º de maio, 10 da manhã, em frente ao MASP. Eu espero vocês lá. Estarei lá com a minha esposa e com o Medeiros. E nós contamos com vocês. Tenho certeza que você vai. Tá bom? Um beijo do Caco e até o próximo vídeo. I wish I knew.